Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este estará logo mais disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Hoje, 2 de setembro de 2023, o programa será apresentado por mim, Valdir Rodrigues da Silva, e teremos as seguintes manchetes. O Mano de Freitas assina o projeto de lei que garante piso salarial da enfermagem. Ofício número 066 de 2023, enviado à secretária de Saúde de Xerombi, senhora Ana Cláudia Pimenta, solicitando audiência urgente para tratar sobre a implementação do piso dos profissionais da enfermagem. Projeto de lei complementar do Executivo 025/2023, regime de urgência simples, autor, chefe do Executivo. Súmula, institui no regime de previdência complementar no âmbito do município de Quixeramobim, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Aqui que nós havíamos assumido compromisso no programa passado e no seguinte trazer a participação do Dr. Valdeci, fazendo esclarecimentos sobre o tema. Aí nós temos o editorial, FPM, o que é, caiu em 2023 e, por último, as nossas notícias sindicais. Então, o nosso editorial, FPM, o que é, caiu em 2023, o Fundo de Participação dos Municípios é um repasse obrigatório do governo federal aos municípios, formado por 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Nenhum presidente pode, por si só, diminuir esse percentual. É constitucional. No entanto, os valores nominais podem cair caso a arrecadação federal em IR, Imposto de Renda, e IPI diminua. Isso aconteceu? Não. De janeiro a agosto de 2023, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, as prefeituras receberam 121,9 bilhões de FPM, alta de 4,3% em relação ao mesmo período de 2022, que foi 116,8 bilhões. E o que realmente aconteceu? Além do FPM, os municípios possuem outras fontes de financiamento, arrecadação própria, ICMS e emendas parlamentares. No caso das cidades pequenas, como a economia é menor, a arrecadação própria é pequena, dependendo majoritariamente de outras fontes. É aí onde está o problema, queda do ICMS. As prefeituras têm direito a 25% da receita total do Estado com ICMS. Com a desoneração feita por Bolsonaro em junho de 2022, elas perderam e continuam perdendo receita. No primeiro semestre de 2023, com ICMS de gasolina e energia elétrica menor, a arrecadação do imposto caiu de 350 para 330 bilhões no Brasil, queda de 7%. Os municípios perderam 5 bilhões apenas nos primeiros 6 meses do ano. Temos também as emendas parlamentares. Outra fonte de receita importante, sendo essa, como sabemos, menos transparente, é o repasse de emendas parlamentares. Em 2022, visando garantir a aprovação de medidas eleitoreiras, Bolsonaro despejou 20 bilhões de janeiro a junho aos deputados em emendas. Estes, por sua vez, repassaram as bases eleitorais em grandes prefeituras. Em 2023, com o novo governo, ainda construindo a sua base parlamentar, sem ser ano eleitoral e ainda com o STF proibindo o chamado orçamento secreto, onde parte dessas emendas estavam, era natural que houvesse queda. De 20 bilhões caiu para 9,5 bilhões. Por que os prefeitos focaram tanto no FPM então? Assim como não tiveram coragem de fazer greve em 2022, em pleno ano eleitoral, pela redução anunciada do ICMS, agora novamente é mais fácil politicamente distorcer os números,
Que prefeito vai defender aumento de ICMS sobre gasolina e energia, outro item essencial, faltando um ano para as eleições? Também não é popular pedir aumento de verba para deputados ou a volta do orçamento secreto. Resta falar do FPM, jogando a culpa na única fonte de arrecadação que não caiu no acumulado do ano. Máquina inchada. Cabe lembrar também que, vindo de ano eleitoral, é provável que os prefeitos tenham inchado a máquina pública com cargos comissionados e agora não queira realizar cortes já visando a próxima eleição. Mais importante, até que em 2022 já se trata de seus próprios cargos. Em suma, existe um problema em curso e o mesmo tendo pouca relação com o repasse obrigatório feito pelo governo federal, FPM. Lula deve auxiliar os prefeitos nos próximos meses. É o que restou ainda da irresponsabilidade financeira deles próprios e da gestão anterior. Então, assim, só para a título de esclarecimento, do que está se comentando por aí na grande mídia com relação àquele evento que ocorreu na última quarta-feira, dia 30. Nós vamos ver aqui a situação aqui de Quixeramobim, o FPM. Eu fiz aqui, que eu sempre acompanho isso, eu fiz um levantamento, um estudo dos recursos com o tópico que foi colocado aqui, FPM. Haja visto que ICMS é de pouca transparência. Então, de janeiro a agosto de 2022, os 8 primeiros meses, e de janeiro a agosto de 2023. Bom, em 2022, os 8 primeiros meses, o município arrecadou de FPM R$ 48.267.993,87. De janeiro a agosto de 2023, R$ 50.195.925,33. Logo, R$ 1.929.931,46 a mais, ou seja, 4%. Então, não houve queda aqui no FPM de Quixeramobim, em comparação ao ano passado. Então, a gente sabe qual é o problema. Conforme a matéria que eu acabei de ler, é a questão da queda do ICMS, motivada pela redução de impostos. E também na questão das emendas parlamentares. Então, esse é o problema com a queda de receitas nos municípios. Então, nós vamos agora dar sequência. Dando sequência, vamos agora às nossas matérias. E a primeira é... Eumano de Freitas assina projeto de lei que garante piso salarial da enfermagem. Essa matéria foi publicada no último dia 30 no site de Quixeramobim agora. Em sua conversa semanal com o povo cearense através das redes sociais, nesta quarta-feira, última quarta-feira, dia 30, o governador Eumano de Freitas anunciou o envio da mensagem para a Assembleia Legislativa do Ceará, a LES, que garante o piso salarial de enfermagem, assegurando direito adquirido aos profissionais de saúde por meio da lei federal. Tivemos um longo processo de negociação para chegar até este ponto. É com muita felicidade que estou enviando esta mensagem para a LES, pedindo o apoio de nossos parlamentares. Vamos garantir esse direito aos nossos profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares e parteiras, assim como diz a lei federal, destacou o governador do povo cearense. Para enfermeiros, o valor destinado é de R$ 4.750, técnicos R$ 3.325 e auxiliares e parteiros R$ 2.375. Aqui a gente parabeniza a esses servidores ligados à administração do Estado de Ceará, a CESA, que serão contemplados com o piso que deverá em breve ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, sancionado para que, de fato, o dinheiro caia no bolso desses profissionais. E, pegando a deixa do tema, que é a nossa segunda matéria, na verdade, são dois ofícios. O ofício 666/2023 do SINDSEC, enviado à secretária de Saúde de Quixeramobim, senhora Ana Cláudia Pimenta, solicitando audiência urgente
para tratar sobre a implementação do piso dos profissionais de enfermagem. Protocolado no dia 29. E no mesmo dia também foi enviado o ofício número 067/2023, desta feita enviado ao prefeito municipal, senhor Cirilo Antônio Pimenta Lima, também com o mesmo tema. Vale ressaltar que nós já enviamos vários ao longo, desde o início da discussão, pedindo audiência, inclusive umas audiências a gente solicitou que fosse enviado logo o projeto de lei à Câmara, né? Mas até agora esse projeto não foi enviado ainda, né? Portanto, a necessidade já era para estar, mas como não foi ainda, já tivemos uma resposta acerca da audiência com a secretária, senhora Ana Cláudia Pimenta, que está agendada a audiência para a próxima segunda-feira, dia 4, às 14 horas, para tratar sobre essa situação aí, que é a questão do envio urgentemente para a Câmara Municipal do projeto de lei para garantir esse direito a esses profissionais aqui que tanto contribuíram com o município de Quixeramobim, principalmente durante a pandemia. E vale ressaltar que a assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal, aos municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem já foi creditado, né? Foi creditado R$1.322.084, isso creditado nesse mês de agosto, né? Então, é só a questão de ver os detalhes e o Executivo encaminhar com urgência à Câmara Municipal o projeto de lei para já esse dinheiro estar no bolso dos seus donos, né? Então, nós vamos agora já partir para a nossa última matéria, que é justamente a questão do projeto de lei complementar número 025/2023, de 17 de agosto de 2023, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Quixeramobim, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências, né? Então, o artigo 1º diz: fica instituído no âmbito do município de Quixeramobim um regime de previdência complementar que se refere os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, ficando o município desde já autorizado a efetivá-lo por meio de entidade fechada de previdência complementar. Em seu parágrafo único, o valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devidos pelo regime próprio de previdência aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídos suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público do município de Quixeramobim a partir da data de início da vigência do RPC, de que trata esta lei, não poderá superar o limite máximo de benefício pago pelo regime geral de previdência social no valor de R$ 7.507,49, né? Então, o artigo 2º, o município de Quixeramobim é o patrocinador do plano de benefícios do regime de previdência complementar, de que trata esta lei, sendo representado pelo prefeito municipal, que poderá delegar esta competência. Seu parágrafo único, a representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a celebração de convênio de adesão e suas alterações, ou de contratos as suas alterações, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento para manifestação acerca de aprovação ou alteração de plano de benefício que trata esta lei e aos demais atos correlatos. Eu vou aqui pular aqui alguns artigos. O artigo 3º, o regime de previdência complementar de que trata esta lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações do Poder Executivo, da Câmara Municipal, do município de Quixeramobim, que ingressar no serviço público a partir da data de publicação da autorização pelo órgão fiscalizador que trata a lei complementar número 109, de 29 de maio de 2001, ou pelo órgão que o suceda do convênio de adesão do município enquanto patrocinador ao plano de benefícios previdenciários administrados pela entidade fechada de previdência complementar
a que se refere esta lei complementar. A partir do início, seu artigo 4º, da vigência do regime de previdência complementar de que trata esta lei, independentemente de inscrição do servidor como participante do plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo regime próprio, regime geral de previdência social, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência do município de Quixerambi aos segurados definidos no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 5º. Os servidores e membros definidos no parágrafo único do artigo 1º desta lei que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, que é o regime próprio de previdência complementar, na forma do regulamento da adesão e demais legislações pertinentes, no prazo máximo de 24 meses, contado da vigência do regime de previdência complementar. Né? Então, eu acredito que é só para ter uma ideia mais ou menos aqui, vou ler aqui só mais alguns. O artigo 9º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular a gestão do regime de previdência complementar municipal, entidade fechada de previdência complementar instituída pelo Estado de Ceará, através da Lei Complementar Estadual número 185, de 21 de novembro de 2018, Fundação de Previdência Complementar do Estado de Ceará, Previcom, e das normas correlatas, observadas leis complementares federais, número 108 e 109, ambas de 29 de março de 2001, e as demais normas aplicáveis sobre a Previdência Complementar. Vamos aqui ler aqui o artigo 14. Os servidores e membros referidos no artigo 3º desta lei, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de previdência social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios de previdência complementar a partir da data de entrada do exercício das funções no cargo efetivo. No seu parágrafo 1º, é facultado aos servidores e membros referidos no caput desse artigo manifestar a ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo município de Quixerambi, sendo seu silêncio ou inércia no prazo de 90 dias após sua inscrição automática na forma do caput desse artigo, reconhecido com aceitação tácita a inscrição. Temos aqui no seu artigo 15, parágrafo 2º, observadas as condições previstas no parágrafo 1º deste artigo, no disposto do regulamento do plano de benefício, a contribuição do patrocinador não poderá exceder o percentual de 8,5%. Bom, então aí foi uma síntese, e agora nós ouviremos os esclarecimentos do Dr. Valdeci Alves, assessor jurídico do Sinsec, sobre esta matéria. Meu bom dia a todas as pessoas que estão escutando este programa, e vamos falar um pouco do que significa regime de previdência complementar, que o município de Quixeramobim está adotando através do projeto de lei complementar 025/2023. É uma forma de aprofundar mais ainda a reforma da Previdência do que PREV, que é o regime próprio de previdência social de Quixeramobim. É uma forma de sanear o rombo que o município causou ao longo de anos. Vocês percebam que é reforma atrás de reforma, e quanto mais reforma, pior fica. Sabe por quê? Porque existe uma cultura no município de fazer da Previdência caixa 2 para pedalada fiscal. Cada vez que é feita uma reforma, cada vez que se aprofunda uma reforma, como é agora a criação do regime de previdência complementar, é mais uma vez cobrindo o rombo e fazendo o servidor pagar a conta e cobrir o rombo este que não foi o servidor que causou.
Eles dizem que o regime de previdência complementar vem para sanear a Previdência. É verdade, vem para sanear, vem para curar. Mas curar de quê? Dos rombos causados pela incompetência, pelo descompromisso e pelo espírito pouco republicano de todas as gestões que aconteceram desde a criação do que prévio até hoje. E o que é o regime de previdência complementar? Dizem eles que é facultativo, dizem eles que é bom para o servidor, mas na verdade, o que significa? De vez, é o fim da integralidade e da paridade para os futuros benefícios previdenciários. O limite agora de uma aposentadoria, que será Mubinha, é o mesmo limite do teto do regime geral de previdência social. Observem que os regimes próprios de previdência sociais, quando foram criados nos anos 90, o servidor só contribuía com 5%. Aí foi aumentando, passou para 11%, depois agora está em 14%, né? E observem que cada vez mais vão restringindo as coisas. Até a implementação do regime de previdência complementar, um médico, um professor com doutorado, que ganhe mais do que o teto da Previdência, acima de 7.500, poderia se aposentar com integralidade e paridade. Agora não. Agora, em Quixeramobim, os servidores só se aposentarão com o limite do regime geral de previdência, que é 7.000 e pouco. Eles vão dizer, tem pouca gente que ganha acima disso, mas tem. E esse pessoal, a vida toda, pagou previdência sobre a totalidade do que ganhava. Na verdade, o que passar desse teto, o servidor só vai ter direito a uma aposentadoria se pagar uma taxa extra de previdência. É mais um percentual que ele vai pagar. Eles dizem que é facultativo, não é. Porque eles criaram um mecanismo, num plano desse, que praticamente vai levar os servidores, os que já estão no que prévio atualmente, a se filiar ao regime de previdência complementar. E quem entrar, eles dizem que é facultativo, mas não. Mas eles filiam automaticamente e o servidor, ele só sai se pedir. Mas tem mecanismos que impedem essa saída, sabe? Você pode entrar, ou você entra à força e você não consegue sair. É mais um aprofundamento da reforma da Previdência, que significa diminuição de despesa do que prévio, aumento de receita às custas do servidor, tudo isso para cobrir o rombo que o servidor nunca causou. E vem aí, se não já estiverem fazendo, o desconto de previdência dos servidores que estão aposentados e das viúvas e crianças, dos pensionistas. É uma vergonha, porque essa conta está sendo paga por quem nunca causou, os inocentes e as inocentes servidoras públicas. Bom, né, então, vocês ouviram aí as observações feitas pelo Dr. Valdeci, e na verdade os aposentados que recebem valor superior a 4 salários mínimos, ou seja, a partir de 5.280, ele já começa assim, mesmo ele estando aposentado, mesmo ele tendo contribuído a sua vida todinha, ele começa a fazer ele contribui, mesmo aposentado, ele começa a contribuir os 14% sobre o que passa desse valor de R$ 5.280. Né? Então, é uma situação grave, né? Nós sabemos da polêmica que girou em torno da aprovação deste projeto de lei, que foi aprovado sem discussão com a categoria, né? E agora vem a novidade agora, né, para as pessoas que recebem acima de R$ 7.507,49, né? Então, esse assunto não encerra por aqui. No próximo sábado nós vamos esclarecer mais acerca desse daí, porque a lei diz que é só para quem ganha acima deste valor, né? Mas o Dr. Valdeci alertou que a hora diz que é só para quem ganha superior a isso daí, fala depois que é por adesão, né? Então nós vamos ficar ainda mais atentos a isso daí. E todos sabem, né, a questão da polêmica
que é o Instituto Próprio de Previdência, ainda mais uns antigos que não é o nosso aqui de Quixeramobim, o fato de não conceder reajustes, né, aos aposentados, né, e pensionistas, quem ganha acima do mínimo, não tem esse direito assegurado a reajuste, que não teve este ano de 2023. O que teve foi, né, que a partir da aprovação dessa lei, que foi aprovada no dia 30 de junho de 2022, né, que taxa os inativos que ganham acima de 4 salários mínimos, né? Mas no próximo sábado a gente vai continuar a discussão sobre esse tema. Então nós vamos agora já para os instantes finais do nosso programa, já passando para as nossas notícias sindicais. Vale ressaltar que este programa foi gravado na sexta-feira, dia 1º. Então vamos lá. Lembrando aos servidores filiados que, por conta dos cuidados de prevenção à pandemia da Covid-19, coronavírus, o sindicato está atendendo de forma agendada via telefone WhatsApp 88997233133, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 14 horas, exceto na terça, que fecha um pouco mais cedo, às 12 horas, e continua trabalhos internos, exclusivamente para guia de consulta, denúncias e informações. Pagamento do QUIPREV referente ao mês de agosto está disponível em conta desde o último dia 31. Já o pagamento da educação, né, está disponível desde o último dia 1º, né, e também foi pagos também no mesmo dia 2 blocos, né, da saúde, que foram os agentes de combate às endemias e agente comunitário de saúde, né? Aí nós vamos agora apresentar os recursos creditados nas contas da Prefeitura de Quixeramobim no mês de agosto. FPM, R$ 5.075.941,41. Fundeb, R$ 8.199.969,14. O Fundo Municipal de Saúde, Fundo Saúde e outros, R$ 591.271. Então, totalizando esse bloco aqui, R$ 13.897.181,55. E pegando lá o fundo a fundo, né, que foram creditados nas contas da Prefeitura R$ 10.860.574,49. Repetindo, R$ 10.860.574,49. Esse último é na consulta fns.saude.gov.br, né? Então, totalizando R$ 24.727.756,04. Repetindo, R$ 24.727.756,04. Além de outros recursos com pouca transparência, ICMS, ISS, IPTU, entre outros, né? Então, com isso, né, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência, né? Desejando a todos um excelente final de semana e até próximo sábado, né? Se Deus quiser. Boa tarde.